coloquei teatro pós por causa que nós sabemos de toda a ambiguidade que tem esse termo. Ele surgiu, não é? E a compreensão, como nós sabemos, é extremamente equivocada nesse pós, né? Entendendo o pós como depois, embora eu também tenha falado depois, quando eu falei depois, depois do AI-5, o que aconteceu, depois que o Caetano e o Gil foram exilados, depois, enfim, as mudanças foram grandes no Brasil, depois tem a ver com isso, com o que aconteceu no Brasil a partir de dezembro de 68, né? Mas não em termos teóricos, tanto assim que a minha pesquisa, eu coloquei o nome desdobramentos, que a palavra também não é muito boa, mas o que eu queria dizer com desdobramentos é que, primeiro, pensando especificamente a música popular depois de 68, né, o que aconteceu foi que aquela abertura produzida pela questão da multiplicidade e da heterogeneidade que o tropicalismo, digamos, propiciou no desenvolvimento não só musical, mas artístico em geral. O tropicalismo foi fundamental, ele fez exatamente, ele destampou alguma coisa que estava estava mais ou menos aparecendo, mas estava ainda submerso, ainda nos anos 77 até 78, que era exatamente a possibilidade do múltiplo e do heterogêneo nas artes em geral, em contraposição, né, ou pelo menos em paralelismo, com aquela homogeneidade da urgência, né, de se fazer denúncia da situação política e social brasileira, não é? E do chamamento para a ação naqueles termos daquilo que se chamou uma arte de protesto e de denúncia e de exortação à ação, não é verdade? Quer dizer, havia alguma coisa submerso que era digamos, para mim era muito claro isso. Eu estava no interior ainda, eu e um amigo meu, crescemos juntos, João Adolfo Hansen, professor lá da USP também, não é? Discutimos muito isso, quer dizer, ao mesmo tempo que estavam totalmente ligados a essas questões, por exemplo, da música, ou do teatro, ou do cinema, de denúncia e enfim, de conscientização, a gente percebia que havia alguma coisa, a nossa formação artística que vinha desde já um bom conhecimento da poesia brasileira, da importância que foi a estocada da poesia concreta e de todo o experimentalismo que surgiu. Eu conhecia muito pouco, nós conhecemos muito pouco os desenvolvimentos das artes plásticas nessa ocasião ainda, porque a gente só de vez em quando vinha a São Paulo ver alguma coisa e a gente acabava vendo um mastro, entendeu? E não conhecia muito bem os outros desdobramentos, né? Ou desenvolvimentos. Mas a gente conhecia o cinema, e o teatro dava para ver de vez em quando, não é? Mas principalmente a literatura, a gente acompanhava muito bem. Então a gente estava insatisfeito com aquelas soluções, inclusive com a solução estético-política, principalmente desconfiando muito da facilidade com que a estética da denúncia, não é? Da denúncia e da conscientização era recuperada pelo sistema, pelo mercado, e etc., enfim, por aquilo que nós conhecemos, que é o conservadorismo, não é verdade? E quando surgiu o tropicalismo, a gente logo percebeu que estava aí exatamente uma nova abertura, e que essa abertura era, ao mesmo tempo, no modo de fazer, quer dizer, era ao mesmo tempo no modo de fazer, quer dizer, não era temática no sentido próprio da palavra, porque você pode perfeitamente encontrar na música tropicalista e no teatro renovado e no cinema, como surgia então do Sganzerla, por exemplo, alguma coisa que era também se não de denúncia, era de exposição das inconsistências culturais, políticas, né? Em termos de expressão artística. A gente
Então a questão não era tanto temática, porque a temática existia, o que existia era o modo de fazer, é o modo de fazer que não era absolutamente recuperável, que produziria exatamente uma transformação. E logo percebemos, eu percebi, para mim era muito claro, essa questão do corpo, a emergência do corpo na canção, não só no modo dela ser apresentada como logo ela apareceu nas apresentações do Caetano e do Gil, do Caetano principalmente, mas no próprio corpo, na canção, na própria forma, não é? Não, na própria forma. E isso ficou muito claro com as mudanças que iam aparecendo no teatro. Por exemplo, o Gisto Pim está lá no Teatro Oficina do José Celso, não é verdade? Mas estava começando a aparecer em todo lugar. Mesmo o teatro todo hierático, dos personagens hieráticos do Augusto Boal no Arena, tinha exatamente esse caráter, essa importância do corpo, né? Do corpo. Simultaneamente, a gente estava vivendo, na segunda metade dos 60, o aparecimento das terapias corporais e da expressão corporal. E a questão da sexualidade, a tematização da sexualidade na revista Realidade, em todo lugar, e nos comportamentos disruptivos que começavam a aparecer enfim, no interior das juventudes de classes médias, etc. Né? Quer dizer, pelo menos aí que a gente conhecia melhor. Então, essa questão do corpo foi também algo que estava aparecendo aí junto com vamos dizer assim, com as transformações de linguagens artísticas. Né? Bom, é isso que o tropicalismo desata. De início, ele é um signo forte que aparece forçando transformações, né? E que nem sempre foram aceitas imediatamente, e, aliás, não foram aceitas imediatamente e nem valorizadas tão facilmente, como nós sabemos, né? Mas sabemos que no público a que ele se destinava, principalmente esses públicos de juventude, ou de jovens intelectuais, etc., isso aí passou a ser visto e houve uma recepção disso. Bom, então, quando eu começo a fazer o trabalho sobre, enfim, sobre a tal de curtição, contracultura, desbunde, né? Eu percebi que aquilo que estava no tropicalismo como signo e como já alguns sinais muito indicativos, muito claros, quer dizer, basta ver a trajetória do Caetano, particularmente, entre apresentar Alegria, Alegria e o final de 68, até o Proibido Proibir e depois, né? A gente percebe a transformação enorme que se dá aí, não é? E eu percebia isso também nas últimas canções, as últimas canções do Caetano, e que foram apresentadas aí em festival. É preciso estar atento e forte, essas coisas todas, ao mesmo tempo, retinham um caráter contestador, quer dizer, e político, mas apresentavam um modo de expressão, né, que já era outra coisa. Essa outra coisa é exatamente o que eu chamei de um desdobramento. Quer dizer, a palavra não é boa, mas é alguma coisa que é um devir. Hoje eu diria que é um devir que está exatamente aí na proposição tropicalista, cuja digamos assim, cuja expressão interpretativa é exatamente aquilo que eu já falei, quer dizer, o domínio do múltiplo e do heterogêneo, não só na tematização de problemas que foram abertos, não são mais problemas da realidade brasileira pensada em termos de conscientização das nossas desigualdades, justiça, etc., mas também da interferência desta, entre aspas, modernidade que estava chegando pelo menos depois do golpe militar de 64, com a hegemonia cada vez maior da cultura de consumo, chamada cultura de massa, como nós dizíamos, enfim, da indústria cultural. E com isso a tal de modernidade, né,
ainda que conservadora, como nós sabemos, né? Essa modernidade estava colocando outros modos de tematizar as inconsistências em termos políticos e de exatamente pensar essa tematização e essas inconsistências com outras linguagens ou outros modos de expressão. Bom, o corpo, né, corpo e linguagem aparece aí exatamente como sendo os signos disso. Então, as diferenças são assim. O tropicalismo estava ainda, vamos pensar o tropicalismo como o ponto final, né, o ponto final da assimilação do moderno no Brasil. O que faltava para assimilar de moderno no Brasil, que era exatamente a experimentação, aparece no tropicalismo, no teatro, no cinema, naqueles anos. E começa a aparecer na literatura aos pouquinhos. Por exemplo, no livro do Zé Agripino de Paula, por exemplo, só para citar tem outras coisas. E, evidentemente, na poesia. Então, o tropicalismo, ou cinema, teatro, etc., estão no fim da realização do moderno no Brasil. Quer dizer, enfim, realizando aquilo que era propugnado como vanguarda, pelas novas vanguardas desde o pop. E isso estava acontecendo. E o que vinha depois disso, agora o depois, quer dizer, no tempo mesmo, o que estava vindo, o que estava acontecendo, digamos assim, era alguma coisa que, ao mesmo tempo, iria se aproveitar, ou melhor, levar adiante esse ritmo experimental, e agora com outra necessidade, a necessidade de especificar esse experimental em cada uma das artes, especificar de acordo com as novas, aí é nova mesmo, né? Os novos materiais, os novos instrumentos, as novas linguagens e as novas tematizações que estavam à disposição, dentre as quais todas as tematizações que tinham no seu centro a questão do desejo, né? Então, toda essa nova discussão terá como centro uma especificação, né, em novas condições do experimental, né, daí o título do meu artigo, e, de um lado, tudo aquilo que vinha das transformações comportamentais, éticas, estéticas, morais, políticas, etc. Quer dizer, em termos de comportamento, de costumes, com o que vinha com a droga, com a abertura da sexualidade, né? Mas aquilo que vinha também como espetáculo com o rock e com o corpo que o rock trazia, né? E politicamente como, em função da repressão do regime militar e do agravamento da censura, a necessidade de pensar saídas e indicações não explícitas, não tão explícitas, não tão diretas, por duas razões. Primeiro, porque eram proibidas. Daí a censura sobre a música do Chico Buarque, por exemplo, e tantas outras, né? Censura no teatro, censura literária, censura no cinema, assim por diante. Então, havia esse óbice da censura. Mas, por outro lado, também, o que veio do tropicalismo, quer dizer, o aprendizado de que a significação indireta, ela sim poderia atingir de maneira, produzir eventualmente alguma transformação, já que a denúncia e a exortação tinham sido consumidas pelo consumo, entendeu? Tinham sido consumidas pela lógica capitalista, enfim, a lógica do mercado, né? Então, se tratava de pensar politicamente nas artes outros modos, e esses outros modos eram não só agora, por exemplo, na música, mudar a audição, né? Mas agora, pensando na música, o teatro, principalmente a música e o teatro, mudar exatamente a enunciação, focar toda a transformação possível que pudesse ocorrer em termos políticos, mas também em termos estéticos, né? No trabalho com a enunciação e não com os enunciados que eram facilmente detectáveis e rapidamente consumíveis. Por exemplo,
os enunciados que surgiram com as novas modalidades de comportamento ditos na ocasião hippies, né, contraculturais hippies, tanto em termos de vestuário, como em termos de gíria, como em termos de morais, etc. Rapidamente eles foram aprisionados pelo sistema de consumo e transformados em objetos circuláveis, de circulação, não é? Então, o mais importante, eu falo em desdobramento, e, portanto, hoje eu diria, o devir exatamente tropicalista foi exatamente a possibilidade de especificar aquilo que foram os signos fortes, todos aqueles signos fortes que o tropicalismo trouxe de maneira direta, explícita ou que se pôde detectar a partir dele.